seja muito bem-vindo ao nosso programa Viver Bem na tela da sua SIC TV, o programa que destaca a qualidade de vida. Hoje iremos falar sobre a saúde dos pés. Isso mesmo, cuidados que devemos ter com a saúde dos nossos pés. Sabia que vários sintomas de doenças podem ser detectados nos pés? Então vem com a gente que nós vamos trazer muita informação sobre o assunto e com isso te ajudar a viver bem, a viver melhor. Para falar sobre o assunto, trouxemos um especialista, o Dr. João Canguçu, ortopedista, que vai então esclarecer os problemas, né? O que temos de tantos problemas nos pés, doutor? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Realmente é um dilema, né? Principalmente falando em mulher, a variedade de calçados é muito grande e a dúvida realmente surge. Dilema, o que eu devo usar, o que doutor, não devo usar. Para ficar bonita e para andar bem, para ter a saúde ali nos pés, o equilíbrio de uma vida saudável. Os nossos pés é difícil, viu, para a mulher? Realmente, essa variedade de calçados que a mulher tem e a questão da estética, buscando realmente isso, a gente tem que conciliar. E tem forma de chegar desse jeito. Então, o problema hoje talvez esteja ligado a essa indústria dos calçados, a variedade, como o senhor mesmo disse, a busca pelo mais bonito, nem sempre a busca pelo mais confortável? Com certeza não. Assim, mas tem como você, no dia a dia, conseguir agrupar os dois. Então, tem que escolher também priorizando isso. Hoje a gente até trouxe alguns exemplos, daqui a pouco a gente vai conversar sobre os sapatos. Falamos no início, chamando o nosso tema de hoje, que problemas, né, na nossa saúde a gente pode identificar através dos pés. Isso é realmente possível? Sim, é possível. Algumas patologias vão trazer algumas manifestações que são detectadas no pé. Um exemplo básico que você pode ter é o diabetes. O próprio diabetes ele pode trazer sintomas que às vezes são detectados a primeira vez no pé. O paciente tem um pé mais ressecado, o paciente pode ter alterações no pulso, isso a longo prazo, com evoluída patologia, ou às vezes até manifestações de dores nessa região. Outra patologia que também é muito comum de acontecer e que a principal ocorrência dela é no pé é a gota. A gota, ela realmente, a manifestação mais comum dela é na primeira articulação, na metatarsofalangiana, que é do dedão. Realmente é a articulação mais comum. E isso detecta realmente a primeira vez no pé. Em N patologias que você pode realmente ver a primeira vez o pé te chamar a atenção para isso. E para fazer esse diagnóstico de uma segunda doença, a partir do pé, primeiro eu vou no ortopedista saber o que está acontecendo de errado com o meu pé e aí talvez surja um encaminhamento. Com certeza, sim. Geralmente o que te traz ao pronto-socorro ou a procurar um médico é a dor. Todo mundo vai à busca de resolver uma questão dolorosa. E é a partir daí que a gente vai investigar as patologias que estão levando a esse quadro. Então, geralmente, a dor vem trazer o paciente para você. Agora, eu mesma me queixei, o senhor exemplificou que a dificuldade está relacionada principalmente às mulheres pela variedade de sapatos. Os homens, então, não são acometidos por esses problemas, como os joanetes, os calos? São acometidos, sim. Que nem o joanete é uma questão que acomete muito mais mulheres, realmente a predisposição é mais para mulher do que para homem, mas quando aparece em homem costuma ser mais grave do que em mulher. E é uma doença que, na verdade, a patologia ela não tem uma causa definida até hoje, mas a gente sabe que temos fatores predisponentes. Ele tem o fator genético associado, que é o principal fator que você vai levar a essa deformidade, e os fatores associados que você pode piorar essa deformidade, principalmente o uso de calçados. E isso vai acontecer muito com mulher que usa calçado com a câmara anterior mais estreita, ou seja, que vai fazer uma conversão desses dedos. Eles vão tentar unir. Como se fosse apertar. Quando a gente usa aquele sapato do bico mais fino, realmente, isso aí ele que vai provocar aumenta isso. A pressão realmente nessa região e você está favorecendo que a deformidade possa progredir de uma forma mais rápida. Ou seja, você tem que ter uma predisposição genética e esse fator extrínseco, que é o uso do calçado. Essa predisposição genética, ela é hereditária? Sim. Se sua avó tem, sua mãe tem, a chance de você ter é muito grande. O tamanho do pé não faz a diferença nesse problema, o tamanho não vai influenciar. Então, o que vai influenciar, na verdade, é a escolha, optar por sapatos mais confortáveis. As mulheres vão ter que abandonar o salto alto? Não precisa abandonar o salto alto. Na verdade, assim, você pode utilizar qualquer tipo de calçado desde que você tenha um bom preparo. O que seria um bom preparo? Você ter um bom alongamento e um reforço da sua musculatura. Se você é uma pessoa que treina e que alonga, você é uma pessoa que está apta a usar qualquer tipo de calçado.
você não vai ter um problema. Tudo depende de tempo de exposição a aquela agressão. Você está usando um salto alto, que nem falar um salto 15, a mulher, a pressão inteira fica na região anterior do metatarso. Você concentra a carga inteira na região do antepé. O antepé não foi feito para isso. Você tem que distribuir a sua carga de uma forma uniforme, no calcanhar, na região da frente do pé, tudo para que seja o mais confortável possível. E o sapato, o salto alto, acaba concentrando muito a carga nessa região. É proibido? Não é. Mas você deve se expor o mínimo de tempo possível. Não é proibido, mas não é recomendado. Sim. Você vai ter um evento, por exemplo, o que eu recomendo no dia a dia. Você tem um evento onde você exige que é estética, um negócio que tem que ter realmente um sapato alto, a mulher fica muito mais bonita. Realmente, isso aí a gente não tem como negar. Existe realmente a questão de que a postura até corporal alinha com o salto alto, ou isso é um mito? Não, é mito. Não, é mito, gente. Não dá para usar desculpa de salto alto para arrumar a postura. Eu conheço pessoas, doutor, que após usar, tem o hábito de usar todos os dias para o trabalho, o dia inteiro, o salto alto, que hoje alegam que quando não usam o salto, sentem um tipo de dor, como se fosse um costume vicioso o uso do salto alto. Não, mas isso realmente tem sentido total. Porque assim, se a pessoa usa o salto todo dia, o que acaba acontecendo é que você relaxa um pouco da questão do seu tendão da parte posterior, ou seja, ele está com o pé para baixo, o seu tendão tem uma tendência a ter um encurtamento. Então, se você não faz alongamento, não faz treino, nada para a questão da musculatura e do teu tendão, você usar o salto direto predispõe ao encurtamento da cadeia posterior, que é o principal problema. A partir do momento que essa pessoa tira o salto e coloca um salto normal, uma rasteirinha ou ficar descalço, o tendão não está pronto para fazer aquilo. Ele está acostumado naquela posição que o salto alto deixa ela. Então, realmente vai trazer dores, vai trazer problemas para esse paciente. Muito bem, doutor. Nosso bate-papo só está começando. Daqui a pouquinho eu quero falar, inclusive, sobre os outros sintomas, os outros problemas, né? Porque temos as unhas quebradiças, o cansaço dos pés. Mas isso tudo a gente esclarece. Daqui a pouquinho eu peço só uma pausa. O nosso programa volta já, falando um pouco mais sobre a saúde dos pés. Você tem observado os seus pés, os seus companheiros? Fique ligado no nosso programa. Já estamos de volta com o Viver Bem. Estamos aqui com o Dr. João Canduçu, ele que é ortopedista, falando sobre a saúde dos pés. Antes do intervalo, falei sobre a questão das unhas quebradiças, do cansaço dos pés. O que podemos fazer para evitar isso? O escalda-pés realmente resolve? Dormir com os pés para cima? Essa questão de escalda-pé, tudo isso aí é mais uma questão de alívio de sintomas. Ou seja, é uma coisa relaxante para você. Traz alguns benefícios para você nessa questão de alívio sintomático mesmo. Agora, unhas quebradiças geralmente vai te chamar a atenção para outros problemas. Seria as hipovitaminoses ou a exposição a produtos químicos. Tudo isso pode enfraquecer a sua unha, seja por falta de vitamina ou por excesso de produto químico. Então é muito mais comum você ter essas alterações na unha na mão do que realmente no pé. Porque na mão você está exposto a lavar uma louça, você está usando detergente, você vai limpar a casa, tudo. Como o pessoal não tem o hábito de utilizar realmente luvas, alguma coisa do tipo, acaba expondo a unha e pode enfraquecer realmente e aparecer esses problemas. No pé, o mais comum seria por excesso de cuidado com manicure, alguma coisa, porque você usa acetona, algumas coisas que podem agredir realmente. E as outras causas seriam por alimentação realmente, a falta de algum nutriente que está te mostrando nos pés. Agora, falando dos esportistas, doutor, falando das pessoas que têm o hábito de praticar atividades físicas, o futebol, a caminhada, há uma sobrecarga nos pés? Sobrecarga, sim, pode acontecer porque, pelo primeiro fato que eu falei, a falta do treino, ou seja, o que acontece muito, você vê os esportistas de final de semana, uma pessoa que não tem o hábito de ter uma atividade regular, não alonga e não fortalece a musculatura. Essas pessoas, então, o que ela está pronta para poder fazer é um limite menor. E a pessoa acaba não respeitando isso e vai além. E isso gera lesões realmente. Inclusive, a gente preparou agora uma matéria especial. Eu convido o senhor a assistir conosco, falando ainda sobre a saúde dos pés. Vamos.
pés. São eles a primeira parte do corpo a tocar no chão quando andamos ou corremos. São eles que nos levam e trazem de um lugar para o outro, que sustentam o nosso corpo, que nos impulsionam e às vezes até flutuam. Frequentemente esquecido por nós, os pés recebem atenção quase que exclusivamente estética. E só são lembrados de que precisam de cuidados quando começa a doer. Os pés precisam de tanta atenção quanto o resto do nosso corpo. Eles refletem a nossa saúde. Os problemas podem vir desde um simples calo que dói e é esteticamente feio, até uma patologia mais severa que pode prejudicar as atividades diárias. Cuidar da aparência dos pés, fazer as unhas, lixá-los e hidratá-los é fundamental. Mas também é preciso conhecer qual é o seu tipo de pé e de pisada na hora de comprar um tênis, por exemplo. Essa noção sobre si mesmo ajuda a evitar problemas ortopédicos e musculares, principalmente para quem pratica caminhada ou corrida regularmente. E você, tem tratado bem os seus pés? A nossa ideia foi sensibilizar o nosso telespectador para um cuidado especial, né? Precisamos tanto dos nossos pezinhos, eles que nos carregam de um lado para o outro, por isso precisamos de um cuidado especial, né, doutor? Com certeza, ele até alertou ali como é que funciona, né? Você realmente só lembra dos pés quando ele te incomoda. Aí a gente vê realmente a necessidade do cuidado com o pé, que tem que ser uma coisa diária, tem que ser uma rotina. Você todo dia acorda, escova o dente, você todo dia acorda, toma um banho. Isso tem que tornar uma rotina, você tem que alongar, você tem que preparar a musculatura para você melhorar a qualidade de vida. Sempre, então, focando nessa questão do alongamento, do fortalecimento dos pés. Né? Com certeza. Inclusive, já que o senhor tocou nesse assunto sobre um preparo dos pés para a rotina diária, né, para encarar a rotina diária, nós vamos receber aqui também o fisioterapeuta, nosso convidado especial, o Dr. Geraldo Miranda. Ele também trouxe algumas atividades, alguns exercícios. Vou pedir para o senhor continuar aqui conosco para a gente mostrar o que a gente preparou aqui para continuar falando sobre a saúde dos pés. Temos alguns acessórios, né, digamos que para prevenir, para aliviar dores, e temos também exercícios, não é mesmo, doutor Geraldo? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Então, há algumas palmilhas, essas, né, que estão aqui de silicone, que a gente usa para poder aliviar a dor sintomática, não trata, só alivia algumas dores, né, dependendo do que a patologia tem. Por exemplo, aqui o que temos para o joanete, já que as mulheres sofrem tanto com isso, tanto na questão estética quanto na dor, né? Porque causa um cansaço nos pés. Isso. Então, para joanete tem tanto esse daqui para poder ajudar a aliviar um pouquinho essa dor, descansar o pé, né? Alivia a sintomática quando põe no pé, a gente vai até colocar no seu pé, né? Isso aqui também. Mas, gente, o doutor quer mostrar meu pé. As mulheres sofrem com a beleza dos pés também, elas se incomodam. Meu pé é feio demais. Não, mas coloca pra você até sentir, pra poder falar com o pessoal, né? De casa. Então, vamos mostrar, já que esse aqui é um objeto para alívio da dor. Isso, exatamente. Mas para eliminá-lo, doutor João, somente a cirurgia. Realmente, assim, a patologia, o joanete, é uma patologia que envolve o pé por inteiro. A pessoa costuma associar realmente que vai ser só o dedão ali, não, mas é uma patologia muito mais complexa, envolve o pé de uma forma inteira. E o tratamento dele, você tem que corrigir isso de forma cirúrgica, você tem que fazer correção óssea para você conseguir realmente os resultados. Todo esse arsenal que a gente tem aqui disponível, ele é voltado simplesmente como sintomático. É alívio de sintomas, porque a cirurgia a gente usa geralmente como o último recurso. Realmente, se a gente esgotou todas as possibilidades de alívio de sintoma, a gente vai partir realmente para o tratamento cirúrgico. Olha, doutor, inclusive esse pé aqui tem jeito? Tem cirurgia para isso? Porque o pé tá feio, viu? Mas olha, senti que realmente dá um conforto, né? Tem sim. E o ideal para isso, doutor Geraldo, é para dormir? Para dormir, para descansar, você tá em casa, vendo televisão, alguma coisa assim, você usar, né? E o sapato, de repente, se couber dentro de um tênis... Mas eu acho muito difícil você conseguir usar ele com um tênis. É melhor mesmo. Tem outros, na verdade, esse daqui,
que ele tem uma malhazinha, eu acho que ele vai caber dentro de um tênis ou de um sapato. Vou pedir para o senhor mostrar que esse aqui, de repente, dá para usar para evitar o atrito entre o joanete e o tênis, o sapato, ou o tênis ou o sapato. Ele ajuda porque ele tem uma espuminha aqui, ele vai aliviar um pouquinho a sua dor, né? Nesse sentido. Porque esse atrito vai piorando? Vai ajudando a calcificar mais, por exemplo? Vai, na verdade ele vai empurrando e vai tendo mais dor, vai virando um calo, né? Eu vou mostrar pro pessoal de casa, olha assim. Márcio, por favor, mostra esse pé aqui. Mostrar pro pessoal o que é o joanete, né? Isso aqui é o sapato, ó, a repórter só usa sapatilha para trabalhar ali na lida diária, sapatinho fechado para encarar a lama, ou barra para encarar todas as situações. E isso vai causando um certo cansaço e vai provocando o joanete. Exatamente. Tá certo, então olha, vou pedir uma pausa para eu calçar a sandália novamente e a gente continuar falando sobre a saúde dos pés. Temos aqui uma variedade de produtos que podem ajudar a aliviar os sintomas, então não saia daí que nós voltamos já. Já estamos de volta com o Viver Bem. Vamos continuar a nossa conversa sobre a saúde dos pés. Recebendo aqui o Dr. João, ortopedista, que veio nos ajudar, e também o Dr. Geraldo, que é fisioterapeuta. E os dois estão juntos aqui na nossa mesa, inclusive porque um trabalho completa o outro, né, doutores? Com certeza. Agora, doutor Geraldo, o senhor pegou o sapato há pouco no nosso intervalo e falou que ele era uma arma. Por que o pobre do sapato, que as mulheres gostam tanto do salto alto assim? Então, na verdade, ele, igual o João falou mais cedo ali, aquele salto 15, 20, né? Aquele salto muito grande. Então, assim, é mais fácil para a pessoa ter uma torção, por causa da altura do sapato. Mas essa plataforma que a gente pensa que tem um conforto a mais não ajuda? Então, eu nunca usei salto, né? Mas ela não evita, talvez, essa... Então, ela tem uma base um pouquinho maior na frente, né? Igual o João falou mais cedo, você apoia muito a parte anterior do seu pé na frente. Então, assim, muitas vezes qualquer coisa é muito fácil de você ter uma torção de tornozelo por causa do calcanhar. A base dele é muito fina, né? Uhum. Assim, o que realmente isso traz alguma relevância, você ter essa altura aqui na parte da frente. Porque assim, o que vai fazer a relação é a diferença da altura daqui com a altura total. Quando a gente tem esse acréscimo na região anterior, ou seja, a nossa altura, a inclinação vai ser menor. Se você imaginar que o pé chegaria até aqui embaixo, se não tivesse isso aqui, a gente está diminuindo isso. Então vai trazer realmente algum grau de conforto. Então as mulheres que me entendem do assunto, a meia pata, então, que é essa diferença aqui, para dar uma... Sim, conforto melhor. Dá um conforto maior, com certeza. Diferente daquele que está próximo do Dr. Geraldo, né? Que já não tem base nenhuma na sustentação do peito e do pé. Uma crítica para esse tipo de calçado é só a questão da flexibilidade. Ele acaba sendo um pouquinho mais mole. O ideal é o quê? Que a altura da frente do calçado com a altura posterior, ela tem que ser, o ideal, 2 vezes maior. No máximo isso, 2 vezes maior seria com maior conforto. E que ele fosse um pouquinho mais rígido, não tão flexível, para não sobrecarregar tanto o antepé. Agora, falando um pouco em conforto, temos ali um tênis e temos aqui exemplos de palmilhas de silicone. Isso vão evitar um cansaço, né, no fim do dia, porque vai trazer um conforto. Sim, o objetivo dessas palmilhas realmente de silicone é trazer um conforto maior para o cliente, né? Ou seja, você tem um tênis que às vezes não tem uma palmilha tão confortável, você pode associar realmente, ou tirar realmente a palmilha do tênis e colocar uma palmilha de silicone que vai te trazer um conforto maior. E o que é ideal é você avaliar o tênis de uma forma geral. Você comprar um sapato hoje, o ideal é que você compre ele ao final do dia, por conta do edema que o membro já vai ter. Ou seja, o pé, ao final do dia, ele acumula um pouco mais de líquido. Então, realmente, no final do dia, você deve comprar o seu sapato. Ajudar, de repente, até para quem gosta de praticar a corrida, Com certeza. Na primeira vez que você colocar o sapato, ele tem que te trazer um conforto. Você não pode sentir atrito em nenhuma região do antepé, nada pode estar te apertando. E eu recomendo sempre assim, você vai ver na loja que geralmente eles têm um tapetinho bem confortável na loja. Teste o seu sapato fora desse tapete. Vá para uma superfície rígida que você realmente vai avaliar o conforto que aquele sapato vai te trazer.
Agora, doutor Geraldo, então, assim, os elementos que nós temos aqui, os produtos que temos aqui, ele ajuda a evitar esse atrito, né? Temos outros exemplos aí? Então, tem a calcanheira, né? Que pega só calcanhar, em todas usam, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, que ajuda também o conforto de calcanhar, né? Quando você não vai dar para botar a palmilha de silicone inteira, você pode botar a calcanheira que ele vai aliviar um pouquinho também. Os tomates do mesmo jeito também. São questões de alívio, né? De Alívio, conforto. isso. Agora, a prevenção, temos, por exemplo, um exercício muito simples do Joanete. Isso, da Joanete, né? Exercício para poder trabalhar a musculatura, na verdade, do pé. Coloca nos 2 dedões e faz um pouco de força. Pode ser uma liga como a nossa. Pode ser uma liga como essa daqui mesmo. Dinheiro e tal, normal. Normal para poder ajudar. Isso por quanto tempo? Então, você pode fazer repetições de 3 séries de 10, 3 séries de 12. Todos os dias? Todos os dias. Uma vez por dia pode fazer tranquilo. E já no caso do alongamento, fisioterapeuta, ortopedista, ambos indicam o cuidado com o alongamento diário, com o fortalecimento para evitar lesões, né? Isso, o alongamento tem que ser feito todo dia, né? Ou você for fazer atividade física ou não, né? Alongamento para os pés, para o membro inferior todo, na verdade, para trabalhar todo esse membro inferior e pé também, panturrilha, tudo acessório que chega no pé ali. E agora, a gente esqueceu ali só de falar do sapato masculino, né? As mulheres estão no foco, né, do sapato, dos problemas do sapato. O doutor João disse que os homens também sofrem dos mesmos problemas. Esse sapato, por exemplo, causa algum tipo de desconforto? Sapato ideal, como eu já tinha falado, ele é um sapato que ele tem que ser um pouquinho mais rígido realmente. Como fazer esse teste? Você vai apoiar o seu sapato e você vai tentar flexibilizar. Você vê que esse sapato, ele não é tão flexível. E não tem aquela questão, doutor, que o couro cede, por exemplo? Cede muito pouco. O tênis, você vê que esse tênis, ele é um pouco mais flexível do que o outro. Então, esse sapato é um sapato realmente ideal. Você deve buscar por dentro do sapato se tem alguma costura ou alguma coisa que pode gerar algum atrito para te trazer um maior conforto. Essas são as dicas para comprar um bom sapato. E por que agora, só para a gente ir caminhando para o final do nosso programa de hoje, como é que funciona essa relação fisioterapeuta e ortopedista na questão da saúde dos pés? Realmente, assim, você tem que caminhar junto com o fisioterapeuta. Literalmente caminhar junto. Literalmente caminhar junto, ou seja, um complementa o outro realmente e tem que intensificar isso. Toda vez que eu pego um paciente que tem um encurtamento de cadeia posterior, tudo isso eu recomendo que eles vá para o fisioterapeuta para intensificar esse trabalho inicial e que o fisioterapeuta esteja orientando esse paciente a alguns exercícios que ele possa fazer em casa, no dia a dia. Tá certo, eu quero agradecer a presença dos dois aqui no nosso Viver Bem de hoje. Agradecer a Socibra, que nos disponibilizou esses produtos que ajudam a minimizar os sintomas, né? Dar mais conforto, mais qualidade de vida para os pés, que essa é a nossa proposta. Não se esqueça, ao primeiro sintoma, procure o ortopedista, não é mesmo, doutor João? Sim, procure e não deixe o negócio fluir, não. Então, eu agradeço, fico espaço para o senhor dar seu agradecimento, a deixar as suas considerações finais aqui no nosso programa. Eu queria agradecer aqui o convite, né? E falar que eu estou disposto a esclarecer sempre dúvidas e sempre que tiver um problema nos pés, realmente procure um ortopedista, um especialista para que não evolua com uma patologia pior, né? Doutor Geraldo, eu agradeço a sua participação, deixar claro, então, que o fisioterapeuta é um especialista que deve nos acompanhar ao longo da vida, né? Porque os ensinamentos são para a vida toda, para uso diário, a exemplo do nosso alongamento. Isso, o fisioterapeuta, o paciente ou o cliente, na verdade, a pessoa, ele precisa dele bastante, né? Passa pelo médico, vai para o fisioterapeuta, orientação, isso aí serve de pequenininho até adulto, até grande, até idoso. Tá certo, o convite fica aberto, as portas do nosso Viver Bem ficam abertas para o retorno dos senhores. Eu agradeço a participação, agradeço a você de casa que esteve presente, esteve nos acompanhando em mais um Viver Bem. Lembrando que os nossos produtos você pode conferir na Socibra, tenha bastante qualidade de vida, busque mais pela sua saúde. Sábado que vem estamos de volta. Tchau!